Oi, tudo bom? Eu sou o Fernando Volpato, estou aqui junto com o Pedro Machado para tratarmos um pouco sobre temperatura. Eu vou abordar os conceitos da evolução histórica do surgimento o que seria a temperatura, o que é o equilíbrio térmico, a parte de medição de temperatura, como as medições ocorrem de temperatura, as escalas termométricas e diferentes tipos de temperatura vão ser tratados pelo Pedro. Bom, inicialmente, então, nós temos que pensar no conceito do que se existe sobre temperatura, tá? Então, inicialmente, temperatura existe um conceito que é o conceito de um conceito macroscópico sobre que é termodinâmico, e existe o conceito estatístico. O segundo, a termodinâmica, então, trata que a grandeza macroscópica, a temperatura, é um parâmetro físico, tá? Das variáveis de termodinâmica, que é pressão, temperatura e volume. Então, a partir daí, se define termodinamicamente. E a partir daí surgiu baseado na sensação térmica que se sente. Então, é vulgarmente conhecido como uma sensação de frio e de quente. Então, a ideia é o que está mais quente, o que está mais frio, surgiu essa ideia. A partir daí, se sabe que os corpos se equilibram termicamente, tá? E aí, tu tem o equilíbrio térmico. Bom, quanto à parte microscópica, isso está envolvida com a agitação das moléculas, tá? Com a agitação microscópica das moléculas, tem a ver com uma física estatística. Aí tu entra lá na física quântica, que estuda mais detalhadamente as moléculas lá dentro, essa agitação. Então, o que a gente tem de ideia? Então, a ideia surgiu, o que era quente, o que era frio. Mais quente, mais frio. Sabe-se, para a lei da termodinâmica, que onde está mais quente, aquece o que está mais frio, até os corpos ficarem em equilíbrio térmico, que o do quente transferindo. Como é que ele passa? Nós vimos lá no conceito sobre calor, que o calor era uma forma de energia transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, esse movimento dessa transferência térmica, que ocorria por condução nos sólidos, por convecção líquidos e gases, a movimentação de líquidos e gases, e por radiação eletromagnética lá, transmissão do sol, etc., que aquecia os corpos. Então, essas são as formas que surge o calor, mas tem que haver essa diferença de temperatura. No momento que os corpos se equilibram, cessa o fluxo de calor e não há calor se está equilibrado, tá? Então, uma parte histórica que se tem é Filo de Bizâncio. Então, a primeira relato que tem referente a isso, Filo de Bizâncio, junto no primeiro século, tá? Junto com Heron de Alexandria, lá em Heron foi um homem que desenvolveu a heliópila, que foi considerado uma primeira máquina rudimentar de utilização de vapor, tá? No século, ele viveu de 10 a 70 depois de Cristo,
ele era um inventor e um matemático, e junto com Filipo eles desenvolveram o termoscópio, baseado na dilatação do ar, que foi considerado como o primeiro instrumento destinado a medir o aquecimento do ar no ambiente, tá? Bom, o termoscópio, tá? Que ele era? Era um aparelho simples, rudimentar, de um tubo de vidro em U, esse tubo, tá? Com um ramo que entrava dentro de uma esfera oca de chumbo, então um tubo de vidro entrava na esfera oca de chumbo, e a partir daí ele era vedado, então ele tinha uma ligação com jarro com água, então no jarro aqui tinha água e o tubo de vidro aqui. E eles eram vedados, então quando aquecia, ficava exposto no sol lá, quando aquecia, a água, tinha uma borbulha de água no vaso. O que é isso? É que na verdade o ar aprisionado na esfera dilatava-se, escapando como bolhas através do vaso com água. Então aumentava a temperatura aqui e ele borbulhava dentro do vaso. O tubo, né? Então, ao ser posteriormente resfriado, se resfriava, ele causava a contração do ar dentro da esfera, e aí a água passava a subir de volta para o vaso. Então, a água do vaso passava a subir de volta aqui e retornava para a esfera. Então ele era um instrumento interessante, mostrava o que um corpo estava quente ou não. Mas era um instrumento sem escala, então foi construído apenas o termoscópio sem escala. Até 1595, então 1595, tá? Galileu colocou uma escala no termoscópio. E Sartori, que era um seguidor lá de Galileu, tá? Ele era um médico italiano. Em 1612 construiu o termômetro baseado no termoscópio. O que ele fez? Ele colocou escala. Então colocou-se escala para avaliar o calor do ar que era expirado de um paciente e medindo o seu calor. Para isso ele usava um instrumento, é esse tipo de instrumento aqui, tá? Que media o batimento. Então tinha um pêndulo aqui que media o batimento, que era o pulsilógium, um pêndulo usado para marcar o tempo, e ele avaliava o tempo aqui do ar que era absorvido aqui, a temperatura do corpo. Então usou esse tipo de instrumento para ver o calor do corpo humano, tá? Então era rudimentar esse instrumento, e ele colocou uma escala nesse instrumento de avaliação, tá? Sem saber exatamente, ainda não existiam as escalas ainda nessa época. Então ele foi o primeiro termômetro padrão com uma escala, tá? Bom, a partir de 1954 foi usado considerado o ponto tríplice da água, onde nós temos a coexistência de 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Isso ocorre a uma temperatura de 0,01 graus Celsius e uma pressão de 611,2 Pascal, que dá aproximadamente 0,06 atmosfera, praticamente um vácuo, e uma temperatura próxima do zero. Isso é o ponto tríplice da água. Então, onde coexiste os 3 estados, sólido, líquido e gasoso.
A partir daí, todas as avaliações começaram a ser baseado na temperatura que a água congelava e a temperatura que a água fervia. Tá? Então, baseado nesse conceito, surgiu isso. Bom, o equilíbrio térmico. O que trata o equilíbrio térmico, então? O equilíbrio térmico é quando a gente tem um corpo com maior temperatura e um corpo com menor temperatura. Então vamos supor aqui uma geladeira, então olhando a geladeira, né? Então olhando a geladeira, a gente tem diversos materiais com diferentes temperaturas que eu coloco no freezer da geladeira. O corpo com mais temperatura vai resfriar e o corpo com menos temperatura vai se aquecer, buscando o equilíbrio térmico entre esses corpos. Então, isso é uma lei da natureza constatada. A termodinâmica, ela tem nós vamos tratar que tem a primeira lei da termodinâmica, segunda lei, terceira lei da termodinâmica. E aqui, essa lei aí da natureza foi considerada a lei zero da termodinâmica. Então, isso é o zero da termodinâmica. Onde, então, por transferência de calor, nós temos o equilíbrio térmico entre os corpos. Então, se tem um corpo A e ele está em equilíbrio com B, B está em equilíbrio com outro corpo C, quer dizer que A está em equilíbrio com C. Então, está todos os três em equilíbrio. Esse é a lei zero da termodinâmica. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre escalas termométricas e um pouco de história, tá? A parte sobre escalas, como se calcula, o Pedro vai tratar falar sobre essa abordagem. Então aqui os principais escalas que existem é a Kelvin, o Celsius, que a gente conhece, graus Celsius, que é o centípedo do grau de temperatura, e o Fahrenheit. Bom, historicamente, então, a partir de 1954, onde se teve a ideia do ponto de fusão do gelo e da água, da ebulição da água, se considerou então o ponto tríplice da água, né, que eu já falei anteriormente. Então, de acordo com o valor atribuído, né, então cada um desses pontos se obtém e determina uma escala de temperatura, tá? Então é desses corpos. Então, de acordo com os valores então obtido, é a escala centígrada, que é conhecida como a escala o Celsius, então a centígrada, de 0 quando a água congela e 100 a água ferve. E essa foi definida lá em 1900, então nós falamos em 1954, não é tão longe da nossa época, a 1964, que se chamou Celsius. Na escala Fahrenheit, é uma escala americana lá, é alemã, que depois os países ingleses e Estados Unidos, eles adotaram essa escala, considera como zero sendo 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit seria a temperatura que a água entra em ebulição. Existe outra escala também conhecida como a Réaumur, que é francesa do século, que considera o zero absoluto e o zero a água congela e 80 graus Réaumur a água ferve. Esses são escalas, tá? Mas existem outras que são relacionadas a
zero absoluto, que o zero absoluto tem, que é definida que não, quando cessa totalmente a agitação molecular das moléculas. Isso aí, Kelvin definiu essa escala, e essa escala equivale no Celsius a menos 273,15, considerando que Kelvin usava a mesma escala centígrada do Celsius. Então, o zero absoluto, que é menos 273,15 graus Celsius, é quando cessa totalmente. Não existe menos o Kelvin, e sim só menos zero, que é ponto de água fervendo, tá? Ponto de água congelando, que é o 0 grau. Então, essa escala Kelvin é referente a absoluto. Existe também uma outra escala que, mas aqui com relação ao Kelvin, né? Então o Kelvin, ele não tem a bolinha em cima que nem o Celsius e o Faraday. O Kelvin é a escala, ou o Reaumur também tem uma bolinha em cima. O Kelvin é absoluto, então o absoluto, que é 0, não tem a bolinha. Outra escala que é absoluta também é a escala Rykne. O Rykne considera o 0, só que o Rykne está relacionado com Faraday. Então a escala dele é relacionada com essa escala diferenciada aqui do Faraday, que mais para frente nós vamos tratar sobre isso aí, tá? Sobre do Faraday. Bom, então quem foi? Agora vamos falar um pouquinho da parte histórica, então, sobre essas escalas. Quem surgiu essa escala, então? Então aqui nós temos o Reaumur, que é René Antoine Foucault Reaumur, francês, físico, inventor francês, tá? Que em 1730 ele considerou o ponto do congelamento da água, o 0 Reaumur, e o ponto de ebulição a 80 graus Reaumur, tá? Ele também contribuiu bastante na metalurgia, temperatura, porcelanato, etc. A escala Reaumur, com relação, por causa desse 80 e referente ao 100 do Celsius, ela equivale a 5/4 de 1 grau Celsius. Então, justamente porque eu considero 80 a 100 e 0, 0. Tá? Ele 0 é 0, no 0 Celsius é 0 Reaumur. Então dá 5/4 cada escala dele. Então é essa a temperatura. Reaumur, ele gostava de trabalhar com álcool diluído e construiu o seu termômetro, considerando o 0 do congelamento da água, graduação no seu tubo com bulbo, utilizando o grau álcool no lugar do mercúrio. Ele não trabalhou com o mercúrio. Então ele considerava que mais aplicação, a ebulição da água seria com o mercúrio. Bom, isso nós estamos falando de grau, tem a esferinha, grau Reaumur, nós temos a esferinha aqui, porque considera o 0 o congelamento da água. Bom, Fahrenheit também vai ter uma temperatura da água congelando e a água fervendo. Então Fahrenheit, tá? Que é outro Daniel Gabriel Fahrenheit, tá? Ele é grau também Fahrenheit. Em 1724 ele definiu sua escala, tá? Com essa simbologia, e ele considerou o ponto de fusão da água sendo 32 graus e o ponto de ebulição da água 212 graus Fahrenheit.
Essa diferença dá 1,8 com relação ao grau Celsius. Tá? E então ele era um alemão, tá? Um alemão polonês, tá? Engenheiro, e tinha esse pessoal aí, eles eram soprador de vidro ainda, criaram na época, faziam vidro, e a partir daí, com essa sua escala, ele trabalhava com os vidros, né? E surgiu essa escala. Por que essa escala é diferenciada e considera 32 graus e 1,8? Foi o seguinte, em 1708, Daniel Faraday, né, visitou Ollenhomer, em Copenhague. Com ele aprendeu a construção dos termômetros de mercúrio. Então, a partir daí, mercúrio, aí já Fahrenheit trabalhava com mercúrio. Então, ele purificou esses elementos e usou mercúrio. Homer era um astrônomo, portanto, estava habilitado a utilizar sistemas numéricos de numeração sexagesimal. Então, sexagesimal, e provavelmente a atribuição dessa divisão nas pesquisas era que o 0 graus com ponto de fusão da água e 60 graus do ponto de ebulição desta, de 0 a 60. Mas só que aí considerava a temperatura do corpo humano e tal, e ele considerou esse 32 graus, a água fervendo, e 212, mas tem a ver com esse hexadecimal, esse tipo de escala diferente que é o Fahrenheit, e de difícil de compreensão, assim, essa escala, que é usado pelos Estados Unidos, praticamente, nem propriamente os britânicos estão mais utilizando isso, que aí já usa o sistema internacional. Bom, outra escala que se tem é a Reinke. A Reinke não é grau, tá? A Reinke é 0 absoluto, então é 0 Reinke, tá? É um 0 absoluto. Só que esse Reinke, ele se baseava nas escalas de Faraday. Então o 0 do Reinke, o 0 absoluto, é 459,67 Faraday negativo. Como eu tinha dito antes, o 0 cessamento total, não existe números negativos, mas sim Faraday, que sim seria o 0 do William José Macu Reinke. Quem era esse homem? Tá? Então, o Reinke era um físico escocês, e ele propôs isso aí em 1859. Então, como a escala Kelvin, ele tem um 0 absoluto, mas baseado no Fahrenheit. Tá? Então, o Kelvin, que é considerada a escala do sistema internacional. O Reinke, assim como o Faraday, é utilizado nos Estados Unidos como padrão, e se utiliza essa ideia aí para ele. O Reinke também trabalhou com Rudolf Clausen, William Thomson, que é o Lord Kelvin, que nós vamos falar mais daqui a pouquinho. Também formulou a primeira lei da termodinâmica, motor a vapor, teve envolvimento direto com essa parte. Teve vários trabalhos voltados a isso. Então esse é Reinke. Então, um homem conhecido que a gente sabe é o grau Celsius. O grau Celsius, simbologia grau, adotado em 1741, que é o ponto de ebulição da água. Então, considera desde o ponto de fusão da água até a ebulição, então 0 graus a 100 graus respectivamente. Tá?
Então, essa é a escala centrígrada do termométrica, adotada no sistema também métrico. Então, baseia nisso aí, tá? No 0, congelamento da água, e daí 100 no ponto ferver. Na pressão atmosférica, tá? Então, pessoal, sempre quando é avaliado, é sempre na pressão atmosférica normal. Depois foi adotado como consideração o ponto tríplice da água, considerando o congelamento lá total no 0,01 graus Celsius, ponto tríplice, até o 1,273, com a diferença que dá o zero absoluto, tá? Bom, só tem um porém aí, que poucas pessoas sabem, é que Celsius ele usava a sua temperatura, ele considerava na sua escala o 0 grau, o ponto de ebulição da água. Quando a água fervia, ela estava a 0 grau. E quando a água congelava, ela estava a 100 graus. Era o contrário a escala dele. Em 1749, após a morte de Celsius, Karl Linauer inverteu a escala, considerando 0 o ponto de fusão da água e 100 o ponto de ebulição da água. Mas continuou atribuindo a Celsius essa escala centrígrada. Tá? Então essa escala centrígrada continuou sendo dele, apesar de ele ter usado ao contrário. Então aí ele faz essa diferenciação. Tá? Bom, a partir daqui, tá? Então o outro que nós temos é o Lord Kelvin, Lord ou Duque Kelvin, tá? Que é William Thomson, tá? Tá esse senhor aí que considera o Kelvin é K, é zero absoluto, também não tem a bolinha, então baseado no sistema internacional, tá? E ele considera o ponto tríplice da água exatamente 273,16 Kelvin, temperatura absoluta com 0 Kelvin, tá? Então essa é a unidade utilizada no sistema internacional para as grandezas termodinâmicas. Então, quando se faz cálculos termodinâmicos, tudo se trabalha com Kelvin, que é o zero absoluto, e baseado nessa escala. Quem era William Thomson, que ganhou o título de primeiro Barão Kelvin, tá? Ou Lord Kelvin, conhecido? Ele era físico, matemático, engenheiro britânico, nasceu em 1824 e faleceu em 1907. Tá? Então ele é um líder lá nas ciências físicas do século XIX, contribuiu com matemática, com eletricidade, com a termodinâmica, partes da física moderna ele também contribuiu para o desenvolvimento, né? E a partir daí, Kelvin foi definido, então, com essa parte. O zero absoluto que é, então? É justamente onde cessa essa energia de agitação. Então, sobre a entropia de agitação da energia da matéria, ela cessa nessa temperatura, tá? E a cinética toda dos materiais. Isso que o Lord Kelvin ficou definido e está adotado até hoje, então, sobre essa escala.
Bom, vamos falar então agora sobre um pouquinho sobre cronologia, tá? Então, pessoal, essa parte histórica que eu falei sobre as principais relações, então, de escalas centrígadas, considerando o congelamento da água e a ebulição da água, e as do zero absoluto, que é essa agitação molecular lá na estatística lá da física e adotada na termodinâmica, tá? Então, inicialmente surgiu toda a ideia sobre temperatura com a sensação do que é frio e o que é quente, tá? Então, o que é frio, o que é quente? Então, como nós já vimos aí, então, Filon de Bizâncio, no século II, junto com Heron de Alexandria, então ele fez aqueles dispositivos sem uma aplicação prática, assim, não tinha uma lógica, assim, só determinava que havia o calor lá e acontecia aquelas observações que eles viram, de água, o calor expandia, a água passava de um lado para o outro no recipiente. Galilei, então, é astrofísico italiano, ele fez o termoscópio, né, que o primeiro utilizado, aproximadamente lá em 1592, e aí Galileu Galilei, e depois também aqui junto com Santori, ele fez com escala, né, fizeram com escala. Robert Boyle, em 1691, físico britânico, tá? Ele notou influências com a atmosfera, então a avaliação da atmosfera. Então descobriu a dependência entre pressão, volume dos gases e temperatura constante, isso lá em 1661. O evangelista Torricelli, então ele, matemático e físico italiano, definiu o barômetro para medir a pressão atmosférica. Nós já vimos isso aí sobre pressão e pressão atmosférica. Os vidreiros lá que nós temos eles inventaram então, Reaumur lá, inventaram o termoscópio de líquido em 1631. Aí utilizaram para fazer o vidro, para fazer a medição. A Academia de Estudo de Florença desenvolveram um termômetro líquido mais preciso, com mistura de água e gelo, e indicava a temperatura. Gabriel Fahrenheit, tá, que era físico alemão, apesar de ser usado pelos britânicos, ele considerava o ponto de ebulição da água como referência, né? E teve experimentos aí que levou a definição da capacidade calorífica dos materiais. Anderson Celsius, então, o astrônomo sueco, Celsius, adotou a referência de temperatura da fusão do gelo, que era 100 graus, como eu tinha dito que era inverso, e teve a temperatura de ebulição da água a 0 graus. Tá? E dividiu isso em 10 partes. Então esse, posteriormente, lá em 1750, foi invertido esses valores, como já citei. Mas continuou sendo esse jeito de escala do Celsius, continua até hoje. Amonton, esse estudou o aumento da pressão do ar com aquecimento. Veja que isso aí surgiu lá na época do Filon e do Heron de Alexandria. Então, já aquecimento do ar, a água e tal. E aí, o termômetro de gás de volume constante, reflexão sobre o limite de temperatura, isso ele desenvolveu nessa época. John Locke, filósofo inglês, reflexão sobre o limite inferior da temperatura em 1690.
Joseph Blank, médico físico britânico, formulou a lei do equilíbrio térmico, lei zero da caloria, lá em 1750, 1760. Considerou o calor específico e o calor latente dos materiais. Tá? Então definiu isso. William Thomson, o barão Kelvin, o Lord Kelvin, matemático britânico, fez a escala do absoluto, do zero absoluto. Max Carl Anderson Ludwig Planck, ou Max Planck, físico alemão, pai da física quântica. Ele mostrou lá a física estatística e a parte de equilíbrio térmico dos corpos. Então, seria essa parte cronológica do desenvolvimento histórico. Pessoal, aqui tem alguns livros de referência. Temos o livro do Gaspar, do Albert Gaspar, que facilita isso, e o caderno de física desse curso, e alguma referência e referências sobre os cientistas envolvidos da Wikipédia. Bom, pessoal, seria isso então da minha parte. Aí o Pedro vai continuar tratando sobre a parte de tipos de termômetro, escalas termométricas e sobre avaliação da temperatura. Desejo a todos bom estudo e um abraço a todos. Obrigado.